no final do século XIX, era uma sociedade mais rural que urbana, né? Cujo ativo econômico mais importante era o café. E claro que havia outras produções econômicas agrícolas, mas o café era majoritário, que mais rendia receita para o Brasil. Você tinha uma sociedade em torno de 70% a 75% de analfabetos. Então, era uma sociedade quase que totalmente letrada. Um país recém-saído da escravidão, que estava recebendo uma onda imigrantista muito grande. Então, isso traz uma configuração, do ponto de vista social, de um grande número de excluídos que migram para a cidade, né? E que ali vão disputar os poucos postos de emprego, né, que existiam, o que gera uma pobreza generalizada e um processo de exclusão muito grande. Se eu produzo um bem que vai ser vendido lá fora, a minha mão de obra ela é só um custo de produção, né? Eu não dependo dela. Se eu puder reduzir esse custo ao mínimo, melhor para mim, né? Então, o caso dos fazendeiros paulistas, toda a força de trabalho aqui no estado, ela é antes assim um obstáculo, um custo de produção, né, do que um mercado consumidor. Ou seja, se surge uma reivindicação, essa reivindicação só pode atrapalhar o empresário, né? Por exemplo, se ele quer folga semanal ou se ele quer um aumento de salário, isso não vai trazer nenhuma vantagem para ele. Então, o relacionamento, por exemplo, do empresariado paulista, né, desses cafeicultores paulistas com a sua força de trabalho, é um relacionamento pautado, sobretudo, na repressão. Por exemplo, nas greves de 1917, né, aqui em São Paulo, você tem uma repressão feroz. No Rio Grande do Sul, o governador Borges de Medeiros, ele recebe os trabalhadores, concede aumentos salariais, obriga os empresários a pagarem esses aumentos, né, que é um contraste muito grande, né? Mas vão surgindo visões de mundo diferentes, né, e até certo ponto antagônicas, né? Que é isso que um pouco que vai conduzir à Revolução de 30. Pela Constituição, que é a primeira Constituição Republicana, de 1891, não era vedada a mulher votar. Dizia assim, são eleitores cidadãos maiores de 21 anos. Mas ninguém teve essa preocupação de impedir o voto feminino, porque ninguém pensava na possibilidade da mulher votar. Então, não estava proibida a mulher votar. E nos anos 20, né? Não, foi antes disso, na década de 10, no Rio Grande do Norte, algumas mulheres quiseram votar e quiseram ser candidatas baseada nessa ausência, nesse silêncio sobre a participação feminina no voto. A população, para votar, precisava ser alfabetizada, o número de analfabetos era muito grande no Brasil e, portanto, a participação política da população por via eleitoral, ela não era grande. Você proibindo o voto do analfabeto, 80% da população brasileira não podia participar de eleição. Havia também uma crença generalizada, que era verdadeira, que tinha fundamento, de que o voto valia muito pouco, porque as possibilidades de controle dos resultados eram muito pequenas. Você não tem uma justiça eleitoral até 32. Então, o mesmo poder que se candidata é o poder que gerencia a sua própria renovação. Então, quem cuidava das eleições? O Legislativo e o Executivo. Eles que gerenciavam os processos eleitorais. Então, não havia um terceiro poder que inibisse a fraude. Então, se achava, e isso era verdadeiro, de que o voto não valia nada, na medida em que a fraude tinha um impacto muito grande sobre os resultados.
Cada sucessão presidencial funcionava mais ou menos como um jogo de disputa entre os estados hegemônicos e alguns estados satélites que ficavam ali sob o comando desses estados hegemônicos. Então, a cada candidatura era refeita a negociação, era refeito um pacto, né? E nós tivemos, no iniciozinho da República, né, até Campos Salles, nós tivemos um período de hegemonia dos militares e do PRP, do Partido Republicano Paulista. Então, havia uma hegemonia desses dois grupos, que foram os grupos que proclamaram a República. Depois, nós temos um período, depois de Campos Salles, de muita renovação, né, de grupos políticos, de estados no poder. Então, você tem aliança entre Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul e Minas. Depois, São Paulo fica fora dessa articulação, né, até pelo menos o governo Epitácio, né, em 1919. Você tem uma aliança Minas-São Paulo mesmo, com Bernardes, né, em 1922. Assim que ele é eleito, começam protestos, alegando que as eleições foram fraudadas, e esses protestos, à frente desses protestos estão os tenentes. E os tenentes exigem que ele não tome posse. E por isso é que eles fazem a revolta, as várias revoltas, né? Entre elas a revolta do Forte Copacabana. Acabam sendo massacrados, assassinados, são metralhados na praia, né? A areia fica cheia de sangue, então tem um tom de dramaticidade nesse período, né? Só escapam 2, né? Por isso que ficou tão forte essa imagem do movimento tenentista ligado a 22. O caso de 22 foi uma espécie de abertura de movimentos que expressavam essa insatisfação, porque é claro que era um ato heróico nesse sentido, independentemente do que se pense deles e tal. Porque aquilo não tinha nenhuma, era um ato heróico, simbólico, porque aquilo não tinha nenhuma possibilidade de vencer, de ter êxito. Mas tinha, o que eles conseguiram foi uma repercussão e se criou um mito dos 18 do Forte. Nesse sentido, eles venceram. A maior insatisfação era o poder estava muito fragmentado na mão dos grandes estados e havia, portanto, um país ligado a um sistema federativo, instituído num sistema federativo, que ia muito contra a ideologia das Forças Armadas, que era uma ideologia de centralização, uma ideologia com traços evidentes de autoritarismo e que pretendia construir uma nação a partir de um centro forte, de um governo central. A crítica à República é muito contundente, né? Dos resultados que a República não entregou. Que tipo de crítica? Né? Começa a se falar, olha, nós não democratizamos, nós não demos acesso à terra a todo mundo, nós não demos o direito ao voto a todo mundo, as regalias e a corrupção é generalizada, né? Os políticos são bacharéis e pouco trabalham, só cuidam dos seus interesses pessoais, o nosso voto não vale nada, porque a fraude política predomina no país. Então, o Brasil precisa de intensas reformas, a caristia, né? Porque usava-se o termo caristia, não a inflação, né? A caristia está muito alta, as pessoas estão desempregadas, enfim. Começa uma crítica muito grande. A ideia é ganhar na marra aquilo que eles não ganharam na urna, né? É um projeto golpista, né? É um projeto golpista, é um projeto de violência, né? Então vamos mudar, queremos a deposição do presidente, né? Eles bombardeiam São Paulo e, seja por incapacidade técnica, seja por, talvez, por
uma vontade de terminar aquilo o mais rápido possível, não tiveram muita consideração com prédios, com residências, com coisa nenhuma. Então a destruição foi bastante grande. A repressão foi forte, mas mesmo assim eles conseguiram dominar a cidade durante muito tempo. Eles foram heróicos nesse sentido e tiveram apoio popular. Né? Parte da população não aderiu naturalmente, mas parte da população apoiou, escondeu os soldados. Né? Os situacionismos, eles ficam, evidentemente, em alerta total. Se a revolta de 22 era ameaçadora, sem dúvida nenhuma, a de 24, muito mais. E aí, a cidade de São Paulo assiste a uma série de episódios que materializam para a população da cidade o que é o confronto político. O que é o confronto político violento, armado. Porque não era só um questionamento de montagem de oposição intra-oligárquica e disputa eleitoral. Era alguma coisa que significava um desdobramento e um questionamento armado do poder dessas oligarquias. Lideranças oposicionistas temem essas revoltas. As cúpulas hierárquicas não querem essas revoltas, porque em relação a um plano de um exército forte, nacional, moderno, isso não tem lugar, né? Isso precisa acabar. Os tenentes são um grupo emergente que estão fora do poder e querem o poder. Mas você tem umas oligarquias jovens aí, jovens que a gente fala na faixa dos 30, 40 anos, que também está fora do poder. E que é muito ativo, a gente chama eles de tenentes civis. Né? De quem nós estamos falando? Oswaldo Aranha, Virgílio de Melo Franco, João Neves, é o próprio João Pessoa, né? Lá na Paraíba. Então você tem um grupo que, de certa forma, eles estão entrando no circuito oligárquico, mas ainda não estão, assim, no poder, né? Eles estão querendo ser protagonistas do regime. Aí eles começam a conspirar em aliança, né? Então, e tem uma lógica que a gente tem que entender também, que é a lógica das sucessões presidenciais, que eu acho que foi rompida, né? E isso, de alguma forma, os leva à revolução. Porque você podia ter um grupo só crítico e isso não resultasse na revolução. Mas esse grupo se uniu, esse grupo civil, de tenentes civis, se uniu a esses tenentes militares, que também, por sua vez, se uniram às antigas oligarquias, que estavam divididas, e isso resultou na Revolução de 30. Considerando o script, o que aconteceu? Getúlio e João Pessoa concorrem às eleições contra Júlio Prestes e perdem. Isso era uma novidade? Não. As oposições perdiam. O Vargas, antes da eleição, fez um pacto com o Washington Luiz, né? Isso todos os historiadores falam, a documentação afirma, né? O Washington Luiz chamou ele lá e falou: seu Vargas, você vai se aventurar em ser um candidato de oposição? Aí o Washington Luiz faz um acordo com ele e fala assim: olha, se você fizer uma campanha discreta, não sair do Rio Grande do Sul, né, você vai perder a eleição, eu vou ganhar e eu vou poupar o seu estado. Então foi difícil para os caras tirarem o Vargas de casa. Ele não saía do Rio Grande do Sul. E ninguém entendia por que ele não fazia campanha. Né? Ele era arrastado. Né? Ele fazia campanha na marra, porque os tenentes civis ficavam ali obrigando ele a mexer, a se mover e tal. Mesmo assim, ele teve uma votação muito considerável. O problema é que os resultados das eleições foram em março. E, naquele momento, você estava tendo eleição para presidente da República e também para o Congresso. Isso nem sempre ocorria,
porque o mandato de presidente da República eram 4 anos e do Congresso 3. Então, nem sempre havia coincidência, mas eventualmente coincidia. Mas depois das eleições, havia um momento de diplomação dos deputados, que a gente chama de verificação de poderes, né? Você diploma os deputados, e alguns deputados não são diplomados, outros são, né? E nesse período da verificação foram degolados 17 deputados mineiros. O que é degolado? Considerado deputados não eleitos. E esses 17 eram exatamente os deputados da Aliança Liberal. Todos os deputados da Paraíba não foram reconhecidos. E o Rio Grande do Sul foi todo reconhecido. Quer dizer, é a prova patente de que houve um acordão. O João Pessoa é morto num café no Recife. Na época, todos ficam sabendo, todos que eu digo porque dá no jornal, né? Dá nos periódicos. E isso foi muito bem aproveitado por aqueles que queriam que a conspiração se tornasse efetivamente uma revolução em armas. Com essa morte, eles conseguiram galvanizar o que havia de opinião pública, uma certa articulação também popular, não é? Uma indignação popular. Trouxeram o corpo do João Pessoa para o Rio de Janeiro, para a capital. Não é? De certa forma, isso deu vida ao movimento, isso deu um emblema para o movimento, uma figura emblemática, e o movimento, a articulação se retomou e acabou redundando na Revolução no dia 3 de outubro, que começou no Recife e, basicamente, no Recife, Minas e Pernambuco são os centros principais. Vargas sai do Porto Alegre, pega a estrada em direção a São Paulo, era a estrada que ligava Porto Alegre a São Paulo, e ele fica nesse trem e a cada momento, cada estação, ele é obrigado a parar e ele é recebido por milhares de pessoas. Teve um comício da Aliança Liberal que falam que tinha 100 mil pessoas. Então era um movimento de massa. No que ele vai caminhando no trem, ele é obrigado a parar. E no diário dele, né, aí você vê como ele era um cara já deprimido, né? Ele já tinha tentado suicidar antes, né? Ele era um cara muito deprimido. E como ele se sentia entediado com aquelas pessoas. Ter que dar autógrafo, ter que parar, abraçar todo mundo. Sabe, ele fala que aquilo era um peso para ele. Era um peso ter esse contato popular, né? Com mais de 10 dias sem poder tomar banho, né? E dormia super mal, sempre teve dificuldade de dormir. Ele fazendo aquele trajeto, dias, né? De tanto que as pessoas paravam para saudá-lo como novo presidente. Você tem um candidato que venceu as eleições. E você tem um grupo insatisfeito que vai e toma o poder, coordenado, num movimento coordenado por militares. Quer dizer, os civis, eles articularam a revolução, eles conspiraram a revolução, mas quem fez a revolução foram os militares. Né? Eles é que foram para as fronteiras, eles que foram para as trincheiras. Né? Claro que os gaúchos estavam, os mineiros, os paraibanos estavam em torno, né, desses militares, mas é uma revolução militar, é um golpe de Estado. Houve, pela primeira vez, o reconhecimento muito hábil do Getúlio, do Collor, do Oswaldo Aranha, dessa gente toda, de lideranças sindicais que passaram para o getulismo, de que existia uma massa urbana sem direitos, descontente,
e que era preciso enquadrar essa gente e dar alguma coisa para essa gente, que foi a famosa doação, entre aspas, da legislação trabalhista e tal, que foi o germe do populismo. Isso aí não é possível pensar no pré-1930. Você tem, no pós-30, uma justiça eleitoral que é criada, você tem uma reforma do Código Eleitoral que institui o voto feminino, você passa a ter a verdade das urnas, que era a plataforma, o voto secreto passa a ser de fato praticado, você muda a composição do parlamento, você passa a ter uma representação corporativa, né, de empresários e trabalhadores no parlamento. Então você muda a representação política, que era objeto de crítica, faz uma nova Constituição. É um avanço do país no sentido da modernização, mas também um avanço de procedimentos antiliberais, autoritários e, nesse sentido, de uma legislação crescentemente de exceção que vai fazer com que o custo dessa modernização seja alto, do ponto de vista, sobretudo, de direitos civis e políticos. É uma proposta de nova organização do Estado e da sociedade que não é nem a liberal, nem a socialista. Essa proposta é antiliberal e antissocialista. E ela desenha uma terceira possibilidade de se encontrar a modernização a partir de um Estado forte, de um Estado autoritário. Não vamos esquecer que no início da década de 20, Mussolini está no poder na Itália. E no início da de 30, Hitler está no poder na Alemanha. O contexto é de montante autoritária e descenso liberal. A Revolução de 30, no seu imediato, ela deixa resultados extremamente ambíguos.